Fala aí, galera. Estou aqui de volta para mais um vídeo aqui do canal. Eh, não tem um slogan ainda de entrada, mas acho que também não faz muito meu tipo. Eu acho que vai ser sempre um oi pessoal, tá? Eu sou uma pessoa básica. Mas enfim, esse vídeo vai ser um pouco diferente dos demais. Hoje eu quero dividir uma história com vocês. A história de quando eu viajei sozinho pela primeira vez pela Argentina. Eu fui pra Argentina, então vai ser mais sobre um relato e sobre meus arrependimentos e minhas vitórias, sobre como eu cheguei lá, sobre como eu voltei, sobre o quanto eu gastei, sobre onde eu fiquei. Eh, Dicas pra quem vai viajar sozinho pela primeira vez ou pra quem tem medo de viajar sozinho pela primeira vez, tem medo de ficar sozinho, fica aí no vídeo que eu vou contar um pouquinho. Beleza? Vamos lá então. Bom, eu trabalho, sou CLT, como estou acostumado a falar, né? E eu tinha tirado, acho que 10 dias de férias antes em uma determinada data. Cara, eu fiquei em casa durante todo esse período e foi horrível. Eu fiquei 10 dias deitado no sofá, fazendo absolutamente nada. Aí eu voltei a trabalhar e pouco tempo depois eu tirei novas férias, que eram de 15 dias. E eu tinha prometido pra mim mesmo que nesses próximos 15 dias eu não ficaria em casa, que eu faria qualquer coisa, iria pra qualquer lugar, mas em casa eu não iria ficar, tá? Aí, na época, eu namorava e esse menino que eu namorava, ele tinha ido pra Argentina com a prima dele e tirou foto, várias coisas, me trouxe coisas. Aí ele falou que as coisas não estavam tão caras, aí eu fiquei tipo, hum, hum. E comecei a pesquisar. Aí, pesquisando lá, pesquisando pra cá, engolindo um monte de conteúdo do YouTube. Cara, eu percebi que eu conseguiria ir pra Argentina pagando muito pouco. Então, qual o caminho que eu fiz, tá? Eu moro em Sorocaba. Em Sorocaba, a gente tem um ônibus que vai pra Foz do Iguaçu, tá? Então, eu peguei uma promoção nesse ônibus. Eu lembro que eu paguei, eu acho que R$ 60 na passagem de ida pra Foz do Iguaçu, porque eu peguei numa promoção de 50% de desconto. Lembro agora. 50% de desconto. E pra volta, como eu estaria cansado, eu também peguei, eu usei o CPF de outra pessoa pra comprar passagem pra mim, em outra conta, e eu comprei uma passagem leito-cama, e eu lembro que foi 50, R$ 150. Que eu falei, vou estar cansado, vou me dar esse luxo. Mas mesmo assim foi 150, tá? Então, assim, basicamente de ida e volta de Foz do Iguaçu, eu paguei R$ 200, tá? Aí, beleza. Chegou o dia, me preparei em uma semana, tá, gente? Que levou de preparação pra eu decidir o que eu ia fazer. Tipo, uma semana antes das férias, tá? Então, esse foi o tempo que eu tive pra me preparar. E antes de sair, eu coloquei uma coisa na minha cabeça. Eu peguei e falei assim: "Cara, não vou, criar expectativa sobre chegar ou não chegar na Argentina. Eu vou curtir até onde eu conseguir chegar. Se eu chegar em Foz do Iguaçu e lá eu ficar, cara, eu vou curtir Foz do Iguaçu e vou esquecer da Argentina, porque o importante é eu viajar e conhecer outros lugares. E Foz do Iguaçu já me traria várias experiências legais, tá? Bom, antes de viajar, nessa uma semana de preparação, eu fiz todos os agendamentos pelo Booking
de 2 hostels. Um hostel na em Puerto Iguaçu, porque quando a gente chega em Foz do Iguaçu, tem um ônibus que não sei se vocês sabem, né, por que Foz do Iguaçu, é porque, Foz do Iguaçu faz fronteira com a Argentina, com a cidade de Puerto Iguaçu, tá, que é a cidade que divide a as cataratas, tá. Então, em Foz do Iguaçu tem um ônibus que faz essa travessia da do Brasil pra Argentina. Custa R$ 10, tá. Então, como naquela época foi ano retrasado, tá, 2023, como naquela época a moeda argentina ela estava lá embaixo, eu pensei: "Eu não vou pagar um hostel em Foz do Iguaçu, sendo que eu posso pagar um hostel pagando em". Gente, espera aí que o meu cachorro ele tá comendo alguma coisa e daqui a pouco ele tá vomitando. Espera aí. Voltei. Prendi ele em outro canto, na sala. E coloquei o negócio assim pra ele não atravessar. Então, continuando, porque eu, né? Aí eu paguei uma noite nesse hostel, tá? Que também me custou 50 pratas. Esse hostel era meio caidaço, sabe? Eu falei assim, cara, não vou me prender a detalhes não, porque isso aqui é só pra uma noite, não é todo mundo que ficaria. Não era sujo nem nada, tá, gente? Mas assim, era. Eu vou colocar umas fotos aqui do hostel, como que era, mas eu fui super bem recebido. Inclusive, recomendo, se alguém for pra Foz do Iguaçu e estiver disposto e não liga muito assim pra privacidade e, né, luxos, tranquilamente, tá, gente? Pode ir. Eh, E qual era meu plano quando eu chegasse lá em Foz do Iguaçu, em Porto Iguaçu? Em Porto Iguaçu tem um aeroporto que tem voos diretos para Buenos Aires, tá? Só que qual que era a grande problemática? O eu não saber se eu conseguiria ir para Buenos Aires. O valor da passagem. Porque quando varia muito e quando eu chegasse lá ela podia estar super cara ou muito barata, tá? Então, assim que eu cheguei em Porto Iguaçu, eu fiz o câmbio, né, na Western Union, que é onde o pessoal que vai faz a troca do real pro, pro peso argentino, que aí ganha uma margem, não lembro mais como funciona, faz muito tempo. Aí eu fiz a troca desse dinheiro, aí beleza. Depois que eu fiz a troca, eu fiquei mais tranquilo, curti uma noite assim em Porto Iguaçu, fui no Marco das Três Fronteiras, que é o lugar onde divide Paraguai, Brasil e Argentina. Tipo, ali fica a fronteira dos três países. Comi comida argentina ali já. É uma comida meio argentina brasileira, tá? Ali. Não é puramente argentina, não, porque tem muita influência brasileira ali na fronteira. Aí, beleza. E com isso eu já tava matutando. Assim que eu acordar amanhã de manhã, eu vou até o aeroporto, porque eu não tenho cartão de crédito. Se eu comprar no cartão de crédito, eu vou comprar em real. Então, não vai valer pelo câmbio paralelo, porque lembrei, tem o câmbio paralelo e o câmbio normal. E são valores diferentes. Então, se R$ 1.000 eu troco no câmbio oficial, eu ganho muito menos do que se eu trocasse pelo câmbio paralelo, que é a Western Union. Era quase tipo 3 vezes menos, entendeu? Então eu tinha que pagar a passagem em dinheiro. Eu não podia pagar no cartão de crédito, né? Então eu fui até o aeroporto de manhã. Quando eu cheguei lá, eu comprei a passagem direta no guichê.
Gente, minha sorte. A passagem tava R$ 150 convertendo. Ou seja, comprei a passagem de avião para Buenos Aires no dia seguinte por R$ 150. Cheque. Beleza. Na semana que antecedeu a viagem, que eu fiz aquele mesmo agendamento do hostel de Puerto Iguaçu, eu também fiz um agendamento, só que cancelável, óbvio, porque eu não sabia se eu conseguiria chegar para Buenos Aires. Aí esse foi um pouco mais caro. Aí nesse, como eu ia ficar cerca de uma semana e 2 dias, eu acho que eu fiquei 7 dias certinho nesse hostel, eu paguei, se não me engano, R$ 400 por toda a estadia. Ah, mas aí não tem alimentação, não tem nada. Era só um lugar para dormir e para você guardar suas coisas e também acomodação compartilhada. Se eu tiver fotos, eu coloco aqui também, porque como faz bastante tempo, eu tenho que procurar essas fotos. Esse hostel foi tudo de bom, foi bem tranquilo, ele era bem mais limpinho, eu me senti super à vontade. Cara, fazer essa viagem sozinho foi muito bom. Foi uma das melhores experiências que eu tive na minha vida. Então, assim, se você tem medo de viajar sozinho, cara, se joga. Não tenha medo. Eu indico ficar em hostel, porque você vai estar viajando com pessoas que estão na mesma frequência que você. Provavelmente ou vai estar em casal, ou vai estar sozinha, não vai ter família, entendeu? Então você vai conseguir se enturmar, que é aí que vem o meu primeiro arrependimento. Eu sou uma pessoa extremamente tímida, tá? Eu tô falando aqui no YouTube, mas eu sou muito tímido. É, assim, no primeiro dia que eu cheguei, já me abordaram, tipo, ah, e aí, como é seu nome? Eu falei, tá, 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 teve aquele small talk, e me chamaram pra ir num bar, só que eu tava com muita vergonha. Aí eu falei, ah, beleza, vou sim, vamos marcar. E, cara, eu fiquei fugindo desse garoto a viagem inteira, não porque eu não queria ser com ele, porque eu tava com vergonha de dizer não, ou mesmo sair, sabe? Me socializar. Eu só fui socializar com eles na minha última noite na Argentina. E, cara, foi uma noite muito legal. E essa noite a gente foi num bar. Cara, tinha eu, brasileiro, tínhamos três brasileiros, tinha uma francesa, aí tinha um venezuelano, um colombiano, uma japonesa. Então, cara, e foi uma troca e que foi muito bacana, sabe? Então, esse foi meu maior arrependimento. Eu literalmente passei a semana inteira sozinho. Não foi ruim, tá? Porque eu fiz tudo o que eu queria. Eu conheci Buenos Aires de ponta a ponta. Eu fui em todos os pontos turísticos. Eu fui sozinho, tá? Onde nos lugares que eu quis ir, que eu gostei muito, mais de uma vez, eu fui. E tudo andando, tudo caminhando. Eu só fui descobrir que eu gastava centavos usando o metrô no quarto dia que eu já tinha esfolado meu sapato. Literalmente, eu esfolei meu sapato. Eu tive que jogar fora quando eu voltei, porque eu destruí o sapato de tanto que eu andei. Eu andei a Argentina inteira, eu andei Buenos Aires inteira. A Argentina inteira é muita coisa. Eu andei Buenos Aires de ponta a ponta, eu juro pra vocês. Eu fui eu fui em todos os pontos turísticos. Eu fui pro subúrbio, atrás de lugar pra comprar roupa, tipo, na parte mais periférica da cidade, de ônibus. Sim, ônibus de linha, assim. Peguei, vai pra tal lugar? Acho que se eu não me engano, era Rosário. Vai pra Rosário? Aí falou, e eu fui perguntando. Cara, eu fui perguntando, fui me jogando. E eu fui chegando. E até esse dia em Rosário, eu tava sem carregador portátil. E assim, quando você tá viajando sozinho, cara, carregador portátil, pelo amor de Deus. Você sem celular, você não é nada.
absolutamente nada. Você vira um. Acabou sua bateria? O próximo passo é você virar um mendigo, porque você vai ficar ali, você não vai ter como se comunicar, por se você não souber a língua, óbvio. Porque dinheiro, cara, carregador portátil é a regra número um. E o passaporte, óbvio. É, fiz isso, fui a Tigre, que fiz passeio de barco pelo rio lá, porque é uma cidade meio que ela vive ali em volta do rio. E foi bem bonito, tudo isso sozinho. Cara, foi assim, uma viagem que eu descobri que, cara, tudo bem você sair e estar sozinho, sabe? Você não precisa da, da companhia de ninguém pra fazer as coisas que você gosta. E eu namorava na época, tá? Sabe? Então, assim, eu conversava com ele, é, por mensagem, porque a única coisa que faz falta quando você tá viajando sozinho é o de fato você, tipo, olhar uma coisa e querer comentar na sequência, sabe? Tipo, fulano, você viu aquela coisa? Então, isso faz falta. Mas aí você sempre tem um amigo que você pode falar e mandar uma foto e falar, caralho, olha isso aqui, entendeu? Isso faz falta. Mas ainda assim é uma experiência super válida, tá? É... Cara, e foi assim. E o restante do dinheiro, né? Porque eu falei que foram R$ 1.200. O restante foi em comida, em. Gente, que culinária maravilhosa. As porções lá são gigantescas. E assim, eu comia nos melhores restaurantes e não passava de R$ 50 o prato. Que coisa deliciosa. Eu descobri isso faz pouco tempo que não tá mais assim, né? Melhorou muito a economia da Argentina, ou pelo menos a força da moeda. Então, quem aproveitou, aproveitou. Quem não aproveitou, não aproveita mais. Mas ainda assim, é um ótimo destino para você ir sozinho, tá? Só precisa de um pouquinho mais de planejamento. Como tá aqui perto do Brasil, você consegue ir de ônibus, pelo menos pra quem mora aqui no Sudeste, pra quem mora tipo, no Nordeste, no Norte, óbvio que vai ficar mais difícil, mas, por exemplo, o Norte tem outros países que fazem fronteira. Então, sei lá, faz teu corre, vê onde fica mais perto e se joga, tá? Se joga. O mundo, ele é muito, muito grande pra gente ficar preso no mesmo lugar para sempre. Esse é o meu lema e é o que me guia, sabe? É, Pra volta eu fiz o mesmo esquema, tá? Peguei o avião, pra volta eu paguei um pouquinho mais caro na passagem, acho que eu paguei por volta de R$ 600. Já até me perdi nas contas, tá? Gente, mas não passou de 1.500. Pra uma viagem internacional, porra, eu paguei um pouquinho mais caro, porque eu tive que vir com outra companhia aérea. Mas fiz o mesmo caminho. Fui para Porto Iguaçu, de Porto Iguaçu, peguei o mesmo hostel, dormi um dia, depois peguei o ônibus para Sorocaba. E assim eu fui. Cara, queria tanto poder lembrar mais coisas dessa viagem para poder contar pra vocês, mas fica isso. O meu maior arrependimento foi de não ter acompanhado a galera desde o primeiro dia. Então, se alguém vier falar com você no hostel, cara, se joga, faça amizade mesmo, vai na vergonha mesmo. Se você for tímido, vai tímido mesmo, mas não foge, porque às vezes é você mesmo tentando se sabotar, que foi o que eu fiz, eu me sabotei. Eu queria ter curtido muito mais com as outras pessoas do hostel e eu não fiz. Me arrependo muito. Fora isso, cara, viajar sozinho é tudo de bom. Então, se você tem algum medo, algum receio, de viajar sozinho, desencana, tá? É, Bom,
esse vídeo era só mesmo pra contar um pouquinho dessa minha experiência, foi mais uma conversa mesmo que eu queria ter, porque eu não quero que esse canal fique uma coisa só, eh, Jorge Goes to, eh, Irlanda, sabe. Eu quero me conectar mais com vocês e falar um pouquinho mais sobre as minhas experiências também, porque eu acho que eu tenho muita coisa legal pra contar, e vocês também. Então, assim, se você já viajou pra fora, sozinho, conta aí um pouco também como foi sua experiência, se você foi leso, assim que nem eu, e ficou sozinho, mesmo podendo ter tido companhia de outras pessoas e conhecer outras pessoas, ou se você já de cara embarcou em um grupo, porque foi isso que eles fizeram, entendeu. Eu me excluí e a galera que chegou junto naquela semana ficou a semana inteira junto. Foram pra todos os lugares juntos e eu fiz todo o meu rolê sozinho. Então, que tipo de pessoa você é? Você é a que vai para o grupo ou é a que fica sozinho, tá? Quero saber. Gente, então eu vou nessa. Eh, Se joguem, tá? Essa é a palavra. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.